Estamos de volta e no Conexão de hoje falando sobre a imigração alemã nos Vales dos Sinos e Caí. Bom, no bloco anterior a professora estava comentando então quais as características que impulsionaram que esses imigrantes eles viessem aqui para a região. E professora Arthur Rambo, a partir do momento que eles chegaram aqui, como é que foi essa adaptação? Ela aconteceu a curto prazo, a longo prazo? Como é que foi? A adaptação de imigrantes sempre começa no dia em que eles pisam na terra de chegada. E o processo aqui foi, naquela época, vir da Europa para a América, em qualquer parte também, para o Brasil, significava uma vinda definitiva, uma ida sem volta. Isto devido às condições da época de navegação, etc., se levavam meses e semanas para fazer a travessia do Atlântico. E esses imigrantes vieram para cá, então, na sua totalidade, sabendo que não iam mais retornar, não tinham as mínimas condições de retornar, portanto, tinham que se adaptar aqui. Eles caíram aqui no meio de eles chegam aqui já com uma organização social, uma sociedade estabelecida pelos luso-brasileiros. Então, o contato imediato foi com os luso-brasileiros, aqui da região e indiretamente um pouco mais tarde com os demais. E o processo de adaptação começa, portanto, na medida em que eles vão chegando, eles vão ter que se ir adaptando e, inclusive, adaptações que a gente geralmente não percebe ou não se mencionam, como a mudança de cultura, de agricultura. Aqui eles tiveram que aprender a plantar batata doce, a plantar mandioca, a usar esses produtos os subprodutos semi-industrializados e não industrializados para a sobrevivência, porque aqui não é uma terra de trigo, de sorgo, etc. A outra questão foi a adaptação sociocultural dentro do contexto geral. Ele também aí há um mito que os alemães ficaram isolados, durante muito tempo enquistados e isolados. Isso é um verdadeiro mito. Se nós formos ver as informações que existem daquele tempo, existe um livro sobre o povoamento de toda essa região chamada Crônica de Ivo Ti, que é o resultado da entrevista dos primeiros imigrantes que vieram em 1827 para a região de Ivo Ti. Então, em 1890, um historiador, que era na época vigário de Ivo Ti, historiador formado em universidade, pegou essa gente sobrevivente e fez uma entrevista. Então, lá se percebe perfeitamente que na Guerra dos Farrapos, na Revolução dos Farrapos, os colonos entraram no jogo. Eles souberam muito bem se adaptar ao jogo político daquela época, se dividindo mais ou menos em 50% por 50% de um e de outro lado e combatendo-se entre si, usando os mesmos métodos, degolas inclusive, há relatos de degolas e de colonos entre si, ajuste de contas e etc, etc. Eles não eram nem santos nem mais do que os outros. Então, essa adaptação se dá em diversos níveis. Bom, o senhor comentou então de que forma essas pessoas elas foram influenciadas pela cultura que aqui elas encontraram, mas elas também acabaram estabelecendo suas próprias características, né, Márcio? A gente sabe, a gente anda pelas cidades daqui, a gente sabe que tem justamente essa característica do povo alemão. Queria que você comentasse isso. Assim, tem um jeito diferenciado de lidar com as questões novas que foram colocadas ali, né? E, obviamente que, claro, influenciando o seu modo de ser aqui, da sua cultura própria, né? Então, é importante, sim, que o imigrante alemão também ele soube se adaptar, mas também adaptando o contexto trazido da Alemanha, através da sua bagagem cultural, com o contexto local aqui. Então, há uma certa fusão de situações bem razoáveis, até por questão mesmo de sobrevivência e adaptação, como o próprio professor Rambo colocou. Então, isso que é o interessante dessa cultura, enfim, trazida pelos imigrantes alemães, que enriquece, né, o Estado do Rio Grande do Sul, que dá um diferencial em relação até à questão econômica, aquela tradição que havia, então, portuguesa, da grande cessão de terra, a questão dos pequenos lotes, a diversidade de culturas agrícolas, né, como foi colocado, ele conseguiu adaptar tudo o que ele encontrou aqui a trabalhar esses bens que haviam aqui, né, em termos naturais,
e conseguiu já com isso fazer o seu negócio, a sua troca, enfim, o seu comércio, usando os meios de comunicação viáveis da época, as picadas, enfim, abrindo picadas, usando os meios navegáveis, né, em relação à economia. Foi muito interessante isso. E essa fusão é muito bacana, do chimarrão com a chimia, da cuca, enfim, né, com a cerveja, com o vinho. E é bacana a gente entrar em contato com essas informações, porque a gente começa a entender um pouco mais por que as coisas são como são hoje, né? E para quem quiser saber mais informações, tem os livros, como a gente comentou antes, tem todo o acervo aí disponibilizado. Eu queria, Marcos, que você comentasse sobre a respeito desse livro, né? Que o Chico vai mostrar para o pessoal de casa. Não pode encerrar a entrevista sem deixar de falar dos livros aqui. Pois bem, esse livro foi lançado na sexta-feira passada, lá no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, e são 50 anos, a história dos 50 anos do Museu Histórico. Né, que há 3 anos atrás ele completou 50 anos, então agora estamos lançando esse livro que trata de todo um espaço de memória muito importante para a cidade, que já merece ter seu próprio registro. Né? Então tem algo muito interessante, num período em que o museu, nos seus primórdios, vem num momento assim, muito importante de resgate da etnia alemã, da cultura alemã, meio que, né, perdida, um pouco combatida em função da campanha de nacionalização, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E esse espaço de memória também já tem a sua própria história, a própria memória, dos seus espaços onde ele funcionou no início, ali numa sala emprestada da antiga Faculdade de Filosofia, ali da antiga Unicinos, né, no caso, primeiramente, no primeiro ano, depois a sua sede no início da independência, onde também sofreu enchentes, enfim, porque não havia o sistema de proteção contra as cheias, né? E depois, a partir de 1985, onde é o prédio atual hoje, né? Que já está ficando pequeno para guardar tanto tamanho acervo, que cada vez mais é enriquecido com as contribuições diárias, doações diárias das pessoas da redondeza, enfim, que querem incrementar o museu doando o seu acervo, né? Temos mais um livro aqui que a professora Isabel vai comentar um pouquinho sobre esse livro. Está sendo lançado hoje, né, professora? Justamente, ele está sendo lançado hoje na Feira do Livro em Novo Hamburgo, às 18 horas, para quem quiser prestigiar, né, puder estar presente. E também é um esforço coletivo, né, de publicar textos de palestras e de comunicações apresentadas em 2010 em um evento sobre história da imigração em Novo Hamburgo, realizado lá pela Associação de Pesquisadores. Nós temos uma associação específica de pessoas que estão pesquisando essa temática da imigração há vários anos, né? Esse já foi o 11º evento, e estamos fazendo esse esforço de deixar registrado, porque o evento passa, né? Então, se nós não deixarmos toda essa produção aí para a nossa posteridade, né? Fica o registro em livro, acesso, né? Possam conhecer cada vez mais a história. E uma discussão muito interessante, são diálogos, né, de todas as questões interétnicas, inclusive, né, de todas as etnias que compõem essa região, focando um pouco em Novo Hamburgo, mas de forma mais ampla, né? São discussões aí, comunicações de toda essa história no Brasil, né? Então é bastante amplo o livro. A discussão é bastante bem ampla essa discussão também. Infelizmente a gente não tem mais tempo, um assunto rende bastante. Mas obrigada pela presença de vocês, obrigada pelas informações e parabéns pelo trabalho e pelos livros. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigada. A seguir, a gente fala sobre o projeto Verde Sinos, mantido pelo Comitê Sinos, que já recuperou mais de 330 hectares de mata ciliar da bacia do Rio dos Sinos. E tem também a previsão do tempo para sexta-feira em todo o estado. Nós já voltamos.